O preço da liberdade. A graça e paz, boa noite. O preço da liberdade. Quão importante saber que somos livres. Cristo nos libertou. Qual foi o preço que nos traz essa libertação e vida eterna? No livro de Colossenses, capítulo de número 1, Paulo escrevendo esta carta tão maravilhosa, no versículo 13 e o 14 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Bem, a carta de Paulo aos Colossenses foca o contraste entre a escravidão do pecado e o resgate absoluto feito por Cristo. Ele vai nos trazer esse contraste entre a escravidão do reino das trevas e o resgate absoluto feito por Cristo. No Império Romano, os escravos só poderiam ser libertos se alguém pagasse o seu preço de resgate. Então, o sujeito ele era escravo, só poderia ser liberto se alguém pagasse o preço do resgate e o tornasse livre. A carta também nos mostra a importância da troca de posição, de escravo para livre. A sensação de estar perdido em território hostil, sem direção e esperança, e a diferença entre estar livre e ser governado por Cristo. Podemos encontrar na carta de Paulo, escrita a esta igreja, a maior operação de resgate já realizada na história da humanidade. Podemos descobrir qual foi o preço da liberdade que nos garante a vida eterna. Então, o contexto em que a carta de Paulo aqui se encontra, né? A carta de Paulo aos Colossenses é, sem dúvida, um grande tratado cristológico do Novo Testamento. Só no primeiro capítulo, aqui na Bíblia, a qual eu fiz o esboço, na NVT, no primeiro capítulo, e se alguém aí possui a NVI, você pode verificar que 10 vezes aparece a palavra Cristo, só no primeiro capítulo, dando ênfase a isso. Significa que a carta ela é cristológica, Cristo é o centro da mensagem, né? É a pessoa de Cristo. Essa carta aos Colossenses, ela abrange a pessoa, a natureza e a obra de Cristo. Então Paulo ali, ele vai estar combatendo umas heresias que surgem e ele vai mostrar, né? Ele vai trazer essa doutrina, mostrando então a pessoa, a natureza e a obra de Cristo. Alguns estudiosos da Bíblia, né, também conhecidos como biblistas, acredito que Colossenses seja uma carta mais profunda de Paulo. Quão importante é essa carta, então, para nós. Esta carta é indispensável para a igreja contemporânea. Estamos vivendo em uma época de tolerância ao erro e intolerância à verdade. Hoje, toleram o erro com maior facilidade, estão normatizando o pecado, as heresias, né? Estão intolerando ao erro. Estão tolerando ao erro e intolerando à verdade, à palavra. Ao mesmo tempo que as heresias fazem seus ninhos confortavelmente dentro das igrejas, sendo abraçados pelo sincretismo religioso e o misticismo religioso. Os falsos mestres, os lobos e serpentes peçonhentas entram dentro das igrejas destilando seu veneno. O perigo ainda nos cerca. Então veja que o mesmo perigo que os colossenses estavam enfrentando, a qual Paulo escreve essa carta, hoje não é diferente. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, né, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que
sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Então veja que o apóstolo Paulo, né, assim como ele orienta a igreja de Colossenses, ele está orientando Timóteo, a mesma palavra nos orienta hoje, né, que muitos irão se cercar de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, o interesse próprio, prender as pessoas para o seu próprio interesse. E para isso, são coniventes com o pecado. Para isso, começa a normalizar o pecado. Aceitam todo tipo de heresias, porque não querem confrontar as pessoas. Medo de perder os dizimistas, medo de perder as pessoas, e com os olhos fitos, focados no poder, a ganância. Então, e ele ainda diz assim, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Muitos hoje recusam dar ouvido à verdade, porque vivem no comodismo, já está normatizando o pecado. Tudo é normal. Mas o verdadeiro evangelho nos traz o conhecimento e a certeza da nossa liberdade em Cristo. Então, eu gostaria de trazer aqui 2 pontos para reflexão, embora eu só vou citar um, e na próxima live, então, daremos continuidade. O primeiro ponto que eu quero destacar é a verdade a respeito da salvação que temos em Cristo. Está no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, qual nós lemos. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então o texto lido é categórico. Deus nos libertou do império das trevas. Ele nos resgatou do domínio de Satanás. O texto deixa claro que existe um império do mal em ação neste mundo. É bem claro, existe um império. Existe uma força opressora. Existe de fato um ser maligno, corrompido, que governa este reino das trevas. Ele tentou Jesus no deserto, logo no início do ministério de Jesus. Este reino é das trevas porque é o reino da escravidão, do pecado, do engano e da condenação eterna. Portanto, da morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem não pode se libertar por si mesmo desse império das trevas. Não há nenhuma possibilidade de o homem por si só se libertar. Como alguns pensam, não, mas fulano é bonzinho, fulano não tem maldade, fulano faz oferta, fulano distribui cesta básica, faz caridade. É impossível um homem por si só se libertar do império das trevas. O homem não é liberto por resolução humana, nem por esforços próprios ou méritos. Deus é o único que pode libertar o homem caído, e isso só é possível através de Jesus Cristo. E o texto também vai falar de transferência, porque ele diz assim, né? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ou seja, houve uma transferência. Ele nos libertou, mas não nos deixou naquele mesmo lugar. Ele nos libertou e nos transportou, nos transferiu para o reino do seu Filho amado Jesus. O homem que estava preso no reino das trevas, agora é transferido para outro reino, o reino de Cristo. O verbo citado, libertou ou resgatou, dependendo da versão, estão no passado, o que significa que a obra de libertação foi consumada. Lá em João 19:30, o texto nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, ou seja, a obra foi consumada, está consumada. Portanto, estamos livres e somos verdadeiramente livres. Todo aquele que entregou a vida a Cristo, o Senhor, o Salvador, está livre.
foi liberto de uma vez por todas. Infelizmente, hoje existe uma heresia implantada dentro da igreja, culto de libertação. O crente nunca se liberta. Toda semana, culto de libertação, culto de libertação, culto de libertação. A libertação já foi. Já foi. A libertação já está consumada. Cristo realizou isso de uma vez por toda. Todos quanto entregaram a vida a Cristo, foi liberto. Foi liberto. Está liberto. Agora, a obra de santificação, ela é paulatina. É obra do Espírito Santo na vida do crente. Quando o Senhor nos libertou, o texto vai falar de uma transferência, nos resgatou e nos transferiu, nos transportou para o reino da luz. Para o reino da luz. Ele nos tirou do mundo, da escravidão, do pecado e da morte. Agora nós estamos no reino de Cristo, na luz, na vida, na vida. O Senhor, o sangue de Jesus nos libertou do pecado, nos libertou do mundo, nos libertou do sistema do mundo. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é tirar de dentro do crente o mundo. Isso é a obra do Espírito Santo. O crente já foi liberto. Não existe essa heresia de culto de libertação. Bem, então, portanto, estamos livres, somos verdadeiramente livres. Assim como um escravo era comprado no mundo antigo para ser livre, o sangue de Jesus foi o preço pago pela nossa liberdade espiritual definitiva. Os que receberam a Cristo em sua vida são nascidos de novo, e o Espírito Santo liberta o indivíduo da escravidão, do pecado e da morte. Lá em Romanos, capítulo de número 8, na sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 1, o texto nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás, ele não encontra nada, nenhuma acusação nos seus arquivos. Fomos livres. O sangue de Jesus nos livrou. Estamos livres. Infelizmente, hoje, muitos, por falta de conhecimento, como diz lá no livro de Amós, capítulo 4, versículo 6, meu povo erra por falta de conhecimento. Muitos estão se enveredando por doutrinas falsas, de homens ímpios, sem temor da palavra, escravizando a pessoa, levando o crente à escravidão. Toda semana, culto de libertação, de libertação, de libertação. Isso é uma heresia. Aquele que entregou a vida para Cristo, o texto diz bem claro: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Nada. Fomos livres de uma vez por toda. Ele nos libertou. E o preço foi o sangue de Jesus. Na próxima live nós estaremos dando continuidade e falando sobre os benefícios de serem transportados. Nós somos livres e ele nos transportou. Quais são os benefícios de quem foi transportado, de quem recebeu esse transporte do reino das trevas para a luz? Quais são os benefícios? Está à nossa disposição. Na próxima live, na quarta-feira, estaremos falando. Eu quero orar por você, para que o Senhor te dê a sabedoria, abra seus olhos e seu entendimento, que você possa ter esse conhecimento, que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, que comprou nossa liberdade, perdoou nossos pecados. Ele comprou e perdoou. Isso já foi realizado, de uma vez por todas. Então, quero orar por você. Ó Deus, eu te peço neste momento, por todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, que o entendimento lhes seja aberto, que o teu Espírito lhes dê o entendimento devido, para que elas venham permanecer na fé, crendo que todo aquele que entregou a vida ao Senhor já foi resgatado do império das trevas e agora permanece na luz. E teu Espírito realiza a obra de santificação paulatinamente na vida desse crente. Peço a Deus que essas pessoas se libertem dessas heresias, desses homens fraudulentos,
desses ímpios, desses lobos disfarçados de mestres. Te peço, ó Deus, que essas pessoas sejam orientadas pelas Escrituras e não por heresias, por doutrinas de homens. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.